Olá, tudo bem? Eu quero começar pedindo mais uma vez desculpa a vocês. Essas minhas desculpas já começam a ser recorrentes, mas de facto eu estou a atravessar uma fase em que a minha disposição para gravar vídeos não está muito grande. O canal não está a ter o engajamento que eu esperava, não está a crescer como eu esperava, e muito por culpa minha, porque sempre que a coisa emperra um bocado, eu acabo por me desmotivar um pouco de gravar vídeos. E nesta altura considero mesmo que é pena, porque não faltam são assuntos interessantes para falar aqui, e sobretudo da forma que eu quero tratar este canal, que é tentando levar as pessoas a raciocinar e a tirar elas próprias suas conclusões e não se transformar este canal num mais um canal que tenta doutrinar as pessoas. Não, o meu convite é para as pessoas questionar tudo aquilo, inclusivamente tudo aquilo que eu digo, ir atrás de se informar e informar-se em fontes credíveis, ou pelo menos minimamente credíveis. Mas eu hoje sentei-me aqui pelo seguinte. Eu quero falar, embora um bocado fora do tempo, porque é um caso que já decorre há bastante tempo, do caso do Banco Master. Eu quero falar com isto pelo seguinte. Nos últimos vídeos que eu gravei, eu tenho chamado a atenção porque eu entendo que é extremamente importante para tentar, de alguma forma, contribuir para destruir a narrativa de que a corrupção é algo que tem a ver com a esquerda. Mesmo como sabemos, que todos os casos de corrupção que nós encontramos, não se encontra pessoas de esquerda. Por exemplo, no Rio, todos os casos que envolvem corrupção continuam a envolver, por exemplo, houve agora mais um caso que está a acontecer com isso, são sempre pessoas ligadas ao centrão e ao bolsonarismo, à extrema-direita. Não há um único exemplo de pessoas ligadas à esquerda que tenham envolvimentos com casos de corrupção, envolvimento com crime organizado. A mesma coisa está a acontecer no estado de Santa Catarina, o mais bolsonarista estado do Brasil, em que já vai, acho que em 29, os prefeitos presos por casos de corrupção e tudo aquilo que tem-se andado a descobrir, sobretudo em regiões como o Balneário Camboriú. E outra coisa, agora com as investigações que estão a ver como aquele grupo de pessoas que se colocam como elite, inclusivamente moral do Brasil, que está associado ao sistema financeiro, as pessoas do chamado topo da pirâmide, e que vai-se descobrir que não passam de santos de pés de barro. Porque quando se vai investigar, o que é que se encontra? Encontra-se que essas pessoas envolvidas com um crime organizado, envolvidos com todo tipo de criminalidade, corrupção, agora como no caso do Banco Master, mais uma vez, inclusivamente com esquemas de pirâmide, de lavagem de dinheiro. Ou seja, fica cada vez mais evidente que isso é um problema que tem a ver com a direita. No entanto, para minha surpresa, a narrativa que continua a colher é a narrativa que é um problema da esquerda. E enquanto as pessoas não perceberem que não é, que é um problema da direita, elas vão continuar a votar na direita, esperando que a direita resolva um problema que é um problema que ela própria cria. É um problema que ela não tem interesse em resolver porque ela é parte do problema, não é parte da solução. Elas não querem solucionar o problema da corrupção porque elas são parte integrante dessa corrupção. Inclusivamente pessoas que já foram presas por corrupção estão agora na iminência de voltarem a ser presas e pelo envolvimento no caso do Banco Master. Mas alguns podem dizer, tá, e o Lulinha? Em relação ao Lulinha, eu tenho a dizer o seguinte: sempre que ouço falar do Lulinha, a imagem que me vem à cabeça é de um filme muito antigo, que eu já assisti há muitos anos e assisti até mais do que uma vez. É um filme ainda no tempo do filme a preto e branco, acho que ele é dos anos 40. Foi gravado, penso eu, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, que se chama Casablanca. Nesse filme Casablanca, no final do filme, surge uma personagem que é tratada como o suspeito do costume. O que era o suspeito do costume? Era aquela pessoa que sempre que era preciso dar uma resposta para um problema, olha, vai-se buscar fulano e apresenta-se ele como responsável por isso. Então, e o Lulinha é um bocado isso. A figura do Lulinha tem-se prestado a esse tipo de coisas.
sempre que é preciso atingir, envolver a esquerda em alguma situação, o Lulinha de repente é dono de fazendas, de repente ele é dono de frigoríficos, enfim, ele já põe o Lulinha como bilionário. E ele continua a ser uma típica pessoa de classe média. Agora, em relação ao INSS, abriu as contas dele. Abriu as contas dele 19 milhões de reais que ele movimentou em 5 anos. Bom, sabe-se que para já a movimentação é entrada e saída. Se ele deposita 1.000 e sai 1.000, movimentou 2.000. No entanto, o dinheiro que entrou, que é aquilo que conta... Mas isso é feito já de má fé. Porque não faz sentido falar movimentação de dinheiro. Não. É preciso saber quanto é que entrou na conta dele. Isso é que é relevante. E não quanto foi movimentado. Porque quanto movimentado, se a pessoa fizer várias movimentações entre contas, e foi exatamente isso que foi detectado no caso dele, que quase todas as movimentações financeiras eram entre contas dele mesmo, inclusivamente boa parte desse dinheiro era dinheiro que tinha a ver com a herança, ou seja, não se encontrou absolutamente nada que tivesse a ver com o INSS. No entanto, ele continua a prestar para esse papel do suspeito do costume. Sempre que é preciso atingir a esquerda ou atingir o Lula, então vai-se buscar o Lulinha para tentar atingir o Lula. Mesmo que isso não tenha pés nem cabeça, mesmo que isso não faça nenhum sentido. E agora, em relação ao Banco Master, a maior cara de pau vê-se, por exemplo, em relação ao Flávio, que ele fala como se ele fosse um exemplo de moralidade e que tivesse interesse em combater a corrupção envolvendo o Banco Master, sendo que ele sabe que o Vorcaro apenas financiou as pessoas do lado dele. Não existe financiamento da esquerda. O que existe é financiamento do pai dele e do Tarcísio de Freitas. Ou seja, mais uma vez fica provado, porque é evidente que o Vorcaro financia quem ele espera que ganhe, quem ele tem interesse que ganhe. Então, se ele tivesse um interesse, digamos assim, quem ganhar o que eu quero é ter alguma forma de aproximação ao poder, ele financiaria tanto o Bolsonaro como o Lula. Mas não, ele financiou apenas o Bolsonaro e apenas o Tarcísio, sempre contra o PT. Ou seja, fica claro, mais uma vez, que o interesse do Vorcaro para a montagem dos esquemas dele era o bolsonarismo. Fica evidentemente claro que, caso o Bolsonaro tivesse ganho em 2022, provavelmente não, de certeza absoluta, que esse escândalo não teria arrebentado, porque o BRB iria conseguir concluir a compra do Banco Master e isso ia ser abafado até o dia que ia acabar por se revelar que tinha essas perdas bilionárias nas contas dos aposentados. Como aconteceu em relação a Brasília, como aconteceu em relação ao Rio de Janeiro, em relação a Amapá, em que os governadores desses estados, todos bolsonaristas, mesmo sabendo que o Banco Master não era de confiança, tendo sido alertado para não fazer o que fizeram, colocaram lá bilhões na conta desse banco que sabia que era, no mínimo, extremamente suspeito. Agora, e o que é que isso adianta? Se, afinal de contas, as pessoas continuam a acreditar que o problema na esquerda é votar na direita, não existe a menor possibilidade do problema da corrupção no Brasil se resolver se as pessoas insistirem em colocar a tomar conta das galinhas a raposa, que é exatamente isso que o Brasil tem feito durante décadas. A raposa vem com aquela conversa, aquele canto de sereia de que eles são o exemplo da moral, que tudo o que é imoral, tudo o que tem a ver com coisas erradas é coisa da esquerda, e as pessoas, mesmo perante a prova que é o contrário, elas continuam a votar na direita. Agora, reparem, nós estamos em vias de o Vorcaro, já se fala do Vorcaro vir
a assinar um acordo de delação premiada. Pelos nomes que têm aparecido, tudo indica que, mais uma vez, as pessoas envolvidas vão ser pessoas ligadas ao Centrão e ao bolsonarismo. Mas eu hoje não tenho a menor dúvida que vai ser a direita a querer uma CPI e tentar transferir, exatamente como fizeram com o INSS, passar para a esquerda, embora eu acho que no Banco Master seja bem mais difícil, porque no caso do Banco Master eu nem sei como é que eles irão conseguir fazer isso. Mas de certeza que eles vão vir com a narrativa, por mais absurda que seja, e as pessoas estão disponíveis para acreditar. Dessa forma, não há como o Brasil dar um salto de qualidade. Não há forma do Brasil evoluir, porque as pessoas continuam a fazer as mesmas coisas. Elas, por mais que fique evidente que quem está envolvido com crime organizado, quem está envolvido com corrupção é a direita, é o Centrão. Quais são os partidos que têm maioria no Parlamento desde sempre e provavelmente na próxima eleição vai continuar a ter? O Centrão e a extrema-direita. A esquerda vai continuar minoritária. Porque, infelizmente, as pessoas parece que elas estão anestesiadas e estão dispostas simplesmente a acreditar no absurdo. Elas não querem olhar para a realidade como ela é e fazer. Por isso que um certo desencanto que eu sinto e que me leva muitas vezes a ficar bastante tempo sem gravar vídeos nesse canal, é que eu sinto que é um esforço um tanto quanto inglório. Porque estar aqui, chamando a atenção das pessoas para, pelo amor de Deus, investiguem, vejam os casos, façam raciocínio lógico, cheguem às conclusões com base em raciocínio lógico. Aquilo que eu vejo é que esse tipo de vídeos não viraliza, não chega às pessoas, porque as pessoas não estão interessadas em saber. Não sei se é consciente ou se é inconscientemente, mas o facto é que as pessoas parecem que não querem saber a realidade como ela é. Elas preferem acreditar numa realidade paralela que é uma coisa tão absurda, porque está tão na cara, está tão evidente que onde é que está o problema do Brasil. E, no entanto, as pessoas condenam elas próprias a uma situação de carência e depois invejam países da Europa, por exemplo, que na Europa têm melhores condições de vida e ao mesmo tempo são a favor do 6 por 1 porque acreditam na narrativa de que se for reduzida a jornada de trabalho, isso vai levar a desemprego, É exatamente o contrário, porque quando se reduz a jornada de trabalho, as empresas têm necessidade de recrutar mais gente. E outra coisa, pensem nisto de forma lógica. O que é que acontece se as pessoas das classes sociais mais baixas melhorarem de vida, começarem a ter uma condição social mais elevada? Vai elevar o poder de compra delas, certo? Elevando o poder de compra delas, o que é que vai acontecer da economia como um todo? Todos vão ganhar, inclusivamente os mais ricos. Agora você diz assim, pô, mas os mais ricos não sabem disso? Sabem. O problema dos mais ricos é que eles já são tão ricos que eles não estão interessados em ficar mais rico desde que nesse aumento da riqueza deles não seja acompanhada de mais poder. E de onde é que vem o poder? O poder vem não tanto deles acumular ainda mais riqueza do que aquilo que têm, mas do facto de saber que existe uma imensa massa da população que está num estado de carência tal que se deixa subjugar. Porque, por exemplo, quando eles dizem que é preciso liberalizar as negociações entre patrão e empregado, vocês acham que vem toda aquela narrativa que isso é bom para o empregado? Não tem como ser bom. Estamos a falar com pessoas que tem o patrão, que tem o queijo, tem a faca, e do outro lado está uma pessoa que à procura de emprego, sabendo que tem dezenas, centenas, milhares atrás delas, se elas não ficarem ali, outros irão aceitar o lugar, e que está num estado de carência tal que elas são obrigadas a aceitar muito menos do que elas valem. E com isso o que é que acontece?
Não é só essa pessoa que perde, é a sociedade como um todo. Porque a partir do momento que essas pessoas deixam de ter uma renda digna, não tem como a sociedade melhorar. Porque não é só aquela pessoa que contribuiu para um menor poder de compra, por uma melhor qualidade de vida. Aquela pessoa é apenas um exemplo. Multiplicado por milhões de pessoas, faz com que um país como um todo viva numa condição de atraso. O Brasil tem evoluído, tem, mas a um ritmo tão lento que a distância em relação aos mais ricos não diminui. Mesmo em relação a países pobres. Por exemplo, Portugal, dentro da Europa, dentro da zona euro, se não é o país mais pobre dentro da zona euro, está entre os mais pobres dentro da zona euro. No entanto, quando se vai comparar a qualidade e o nível de vida dos portugueses, sendo que Portugal não tem nem de longe, não dá nem para comparar as riquezas que tem o Brasil com a que tem Portugal, vive-se melhor em Portugal do que no Brasil. A criminalidade, por exemplo. As pessoas não associam a criminalidade a isso. Tem tudo a ver. Porque não é por acaso que os países nórdicos são os países mais seguros do mundo. Porque o nível de desigualdade é menor. Então, como as pessoas têm uma vida digna, uma vida boa, uma vida que lhes permite, trabalham muito menos horas do que no Brasil, trabalham inclusivamente muito menos horas que o resto dos países da Europa, têm toda a segurança social que o Estado lhes permite, têm uma boa aposentadoria quando se aposentam, têm um sistema de saúde que funciona, um sistema de educação excelente, melhor do que o melhor sistema de educação que tem no Brasil, por exemplo, e suportado pelo Estado. E o que é que acontece com esses países? Não é por acaso que a criminalidade lá é extremamente baixa. Porque as pessoas não estão dispostas a embarcar no crime e, ao fazer isso, saber que vão abdicar dessa situação. Porque de que adianta elas terem uma condição social melhor do que aquelas que já têm, que é excelente, se for para viver na cadeia, se for para passar a vida a fugir? As pessoas não têm motivação para aderir ao crime. Porquê? Porque elas têm um bom nível de vida. Isso será tão difícil assim de entender? O dia que o brasileiro perceber que é assim que as coisas funcionam, é quase como aquilo que eu disse no vídeo anterior, em relação, por exemplo, à ideia de que sempre que se quer atira-se para cima do trabalhador a baixa produtividade. Quando a baixa produtividade não é o baixo salário não é resultado da baixa produtividade. É o contrário. A baixa produtividade é resultado dos baixos salários. Porque a partir do momento que um funcionário passa a ganhar mais, as empresas passam a ter muito maior necessidade de ser muito mais motivadas para investir em tecnologia. Porque mas as pessoas aí vão perder emprego. Não, não vão perder. Porquê? Porque se o nível social das pessoas aumenta, aumenta o consumo. Então as empresas o que é que vão fazer? Elas não só não vão empregar menos, elas vão empregar mais, mas pagando melhores salários. E com isso é como uma bola de neve em que o ciclo é sempre um ciclo que cada vez vai melhorando. E não o que acontece quando vai-se para o caminho contrário, que é um caminho de destruição. Isso será assim tão difícil de entender? É por isso que algumas pessoas podem até ter deixado de seguir o canal, ter por reduzido número de vídeos que eu coloco, os intervalos que eu coloco. A questão é o seguinte, é que é um esforço. Eu tenho que fazer um esforço motivacional para gravar estes vídeos que vocês nem imaginam. Não é tanto o trabalho que me dá de ir atrás das informações, porque eu vou atrás delas de qualquer maneira. Eu tenho sede de saber como é que as coisas funcionam. É uma coisa quase que viciante. Eu não consigo passar um dia sem estar informado sobre aquilo que se passa em Portugal, no Brasil e no mundo. Então, isso para mim não é trabalho nesse aspecto. Eu digo sinceramente, não me dá trabalho nenhum gravar estes vídeos. Até porque você já deve ter-se apercebido que eu gravo os vídeos 100% de improviso. Eu decido qual é o tema que vou falar, começo a falar, eu não sei exatamente como vou falar. Durante o vídeo, o meu discurso vai fluindo.
Portanto, eu não vou aqui dizer deem like no meu vídeo porque está muito trabalho a fazer. Para mim não dá, acreditem. O problema meu é mais o problema motivacional. É muito difícil manter a motivação quando aquilo que eu percebo é que as pessoas elas não querem saber. São todas? Obviamente não. Eu estou convencido que as pessoas que seguem o meu canal é precisamente porque não querem essa condição. Elas de facto querem saber. Pelo menos eu quero acreditar que é assim. Agora, o meu canal não cresce. Ou cresce extremamente devagar. E ele crescendo assim tão devagar vai criando um certo desânimo, vocês entendem? A pessoa vai ficando desmotivada. Começa a ficar um bocado a sensação de que isto não passa apenas de uma terapia pessoal em que eu estou aqui a falar para o computador, em que muito pouca gente vai querer ouvir e apenas eu estou aqui, digamos assim, a desabafar para mim próprio. E isto se torna extremamente frustrante. Bom, eu por enquanto fico por aqui. Eu com certeza em relação ao Banco Master vou ter que voltar a falar, sobretudo se a delação do Vorcaro sair, em que eu estou convencido que se ela sair vai ser uma enxurrada de pessoas ligadas ao Centrão, ligadas ao bolsonarismo, mas também tenho a certeza de uma coisa, e é isso que me custa, é que se surgir uma única pessoa ligada ao progressismo, à esquerda, eles vão usar essa única pessoa como se ela fosse o todo. Se tiver milhares de pessoas da direita, milhares de pessoas do centrão, e não tiver nenhum de esquerda, eles vão buscar um suspeito do costume. Se não tiver, se tiver um suspeito de esquerda, um suspeito real, esse suspeito vai aguentar sozinho com toda a carga da corrupção. Porque as pessoas estão dispostas a acreditar que é assim que as coisas funcionam. E não é... Dessa forma, não há como o Brasil dar um salto em frente e resolver esse problema gravíssimo que é a corrupção no Brasil. O problema da corrupção no Brasil é muito mais grave do que as pessoas pensam. Porque o problema de corrupção no Brasil envolve lavagem de dinheiro e envolve o crime organizado. O crime organizado adquire o poder através da compra de pessoas, através da compra de políticos. Portanto, se as pessoas pensam que a corrupção é apenas um caso de corrupção, como é o caso que envolve o Vorcaro, espero que elas tenham, dessa vez, pelo menos, aberto os olhos para perceber que, no caso do Banco Master, estamos a falar de uma organização mafiosa, que funciona toda numa lógica mafiosa. Que a corrupção está diretamente ligado a isso. E que se houver um combate real, direto à corrupção, esses problemas acabam por se resolver por si só. Porquê? Porque essas pessoas vão começar a vir à luz. As pessoas vão começar a ver quem são as pessoas. E essas pessoas vão começar a ser condenadas. E de repente o crime vai começar a não compensar tanto. O ideal seria que não compensasse absolutamente nada, mas já sabemos que isso não é possível, ou pelo menos é extremamente difícil. Mas pelo menos que passem a não compensar o suficiente, de forma que não só a corrupção caia, como com consequência disso também caia a criminalidade. E pelo amor de Deus, vocês defendam os vossos... Aprendam a defender os vossos interesses. E os vossos interesses não é o mesmo interesse do centrão e da direita. Os interesses deles não são os mesmos que os vossos. E, finalmente, não é pelo facto de você, dentro da comunidade em que você vive, você ser o menos, eu vou falar para lá, fudido, que você é rico. Não! Você é apenas o menos fodido da sua comunidade. Se você começar a acreditar, porque os outros são piores do que você, estão numa situação pior do que você está bem, meu amigo, você é das duas uma. Ou vai ficar naquele estado, ou pior do que isso, muito provavelmente você vai regredir.
Será que você já não regrediu outras vezes? Será que você não tem ficado nesse processo de sanfona em que você melhora um bocado a sua condição, passa a achar que está rico, coloca a direita no poder, regride ao estado anterior e fica nesse estado sem nunca conseguir sair da condição em que você vive? Acredite, é possível viver-se muito melhor do que você vive. Mesmo que você, comparado com o resto das pessoas à sua volta, você não esteja assim tão mal. Reparem nesta frase, você não esteja assim tão mal. Não, você não está bem. Você não está é tão mal quanto eles. Pelo amor de Deus, percebam isso. Bom, ficam por aqui. Continuem a seguir o canal. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.